Nós vamos conversar sobre consciência. Muitas áreas do conhecimento discutem o que seria consciência, mas eu vou me deter aos aspectos conceituais ligados à neurologia. Nós temos uma associação, Association for Scientific Study of Consciousness, que existe desde os anos 70 e há um interesse grande, especialmente pelos estudos funcionais com humanos e os estudos derivados do coma. Muitas vezes, dentro do hospital, nós temos um questionamento da família e dos outros médicos também. Ele está entendendo ou não está entendendo? Em casa, nós vamos levá-lo para casa. Nós podemos falar coisas do lado dele, ele vai entender ou ela vai entender? Então, há um interesse de ordem prática. Os estudos de inteligência artificial, a dicotomia entre mente e corpo, ou mente e cérebro. A separação entre neurologia e psiquiatria que ocorreu no início do século, no início dos anos 1900. Porque antes era tudo neuropsiquiatria, era uma coisa só. Quando nós lembramos do Hospital Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro, fundado por Pedro II, em 1840, quando chegou nos anos 70, 1870, mais ou menos, uma patologia muito prevalente naquela época, que dava um quadro psiquiátrico, um quadro neurológico, algumas vezes ataxia, uma demência progressiva e com uma característica: se nós mandássemos, eles perceberam, se mandássemos os pacientes juntarem os pés e fechar os olhos, eles caíam. A neurosífilis. Então havia um pavilhão, eu tenho uma foto dos anos, mais ou menos dos anos 1870, do Hospital Nacional, que eram 5 pavilhões. E chegava o sujeito na porta, junto os pés. Se caísse, pavilhão dos sifilíticos. Era a seleção, a triagem na porta do hospital. Hipócrates disse que tudo vinha do cérebro, 2.500 anos. 1714, Leibniz disse que a consciência provinha da matéria. Várias discussões religiosas, culturais e filosóficas ao longo da história. Como origina a consciência do cérebro? Ela é uma função do cérebro ou ela é um cérebro em funcionamento ou é uma função separada do cérebro? Como as células, como pensam? Como tem consciência de si, do outro? A célula não pensa, o que pensa é um conjunto de células, e algumas vezes, nem sempre. A palavra provém de cum, do latim, de com, e cio, de conhecer. Daí surgiu o consciente. E quando nós olhamos na literatura inglesa, nós temos 12 significados para consciente e 8 significados para consciência. Em português, estranhamente, nós não temos tantos significados para consciência quando eu abro o dicionário. Você entendeu? E é uma língua prolixa, né? Se tem uma língua prolixa, é o português. Mas tem um significado de conhecimento, de percepção e até de honestidade, de responsabilidade. Olha, esse político não tem consciência.
não tem responsabilidade. Então, senso de consciência e autoconsciência. Houve alguma coisa aqui nos slides que o título veio para baixo, mas não vai ter prejuízo. Na neurologia, nós temos o primeiro aspecto ligado à consciência, é o grau de despertamento, wakefulness. Então, chega um cidadão chapado, você olha, está inconsciente. Tá certo? Chegou inconsciente, deu entrada inconsciente no hospital. Então, o primeiro aspecto é se está bem acordado e aí consciente. Tá? Ou se tem algum grau de alteração no nível de consciência. E nós usamos esses 4 níveis do ponto de vista prático. Tem vários conceitos dentro da literatura, mas esqueçam todos e usem esses 4 níveis. Ou o sujeito está consciente, ou está sonolento, tá certo? Fecha os olhos, você chama, ele abre os olhos, isso é estar sonolento. Tá? Ou é torporoso, você tem que chegar e Maria, aperta, tá certo? Mexe, estimula para abrir os olhos. Tá? Então, isso é torporoso. E comatoso é aquele que não está respondendo, ou que pode até ter algum grau de movimento, mas não tem não está desperto. Bom, tem uma excelente implicação prática a vigília. A escala de coma de Glasgow tem muita relação com o conceito de consciência ligada à vigília. E depois nós vemos o seguinte, nos deparamos com o conteúdo. Muito bem, está acordado, está com os olhos abertos, alguém falou, a pessoa olha naquela direção, tá? Mas o que se passa dentro da mente? Qual o conteúdo daquela consciência? Então, nós temos uma abordagem para o conteúdo da consciência e quando chega nós dissemos, está consciente e está orientado. Nós podemos testá-la objetivamente. Obedece aos comandos, perdão. Obedece a comandos, diz a data. Tá? Então, abre os olhos, levanta os braços. Né? Que dia? Me fala a data de hoje. Então, o conteúdo pode ser testado objetivamente. Tem testes muito mais complexos para avaliarmos a consciência. Tem avaliação neuropsicológica, para ver que o sujeito que é analfabeto, nós esperamos um desempenho dele. O sujeito que tem uma formação superior, que é pós-graduado, tá? Nós temos uma outra expectativa de desempenho nos testes. Então, o conteúdo ele pode ser estável por poucos segundos e pode mudar na medida que vai passando o tempo. Então, você está pensando agora, está me ouvindo e está pensando no que vai acontecer hoje à noite, a festa que você vai, a hora, os compromissos que você tem, não é? Você tem que sair, o que você tem que fazer, quem você vai encontrar, não é? O que vai rolar. Então, por milissegundos, essas informações estão no campo da consciência e ela muda por períodos maiores. Nós consideramos que a consciência é um somatório de sensações, percepções, pensamento, memória, emoções, desejos e intenções. Várias funções compõem a consciência. E ela é um somatório disso tudo. Sempre nós temos uma discrepância entre o grau de vigilância e o conteúdo da consciência. Um exemplo é o sono, que nós estamos dormindo, não estamos acordados, mas nós temos conteúdo na consciência.
estamos sonhando, a memória está se processando. Durante o sono, nós sabemos que a memória se processa, se consolida durante o sono. Os que não dormem bem não memorizam direito. Então, é preciso ter minimamente um sono regular para ter uma memória. Tem aqueles que são dormidores pequenos dormidores. Esses podem passar, certo? Pode ser 4 horas, pode ser 3 horas, 5 horas, eles funcionam perfeitamente. Eu me incluo nesse grupo. 4, 5 horas está perfeito, não preciso de mais isso. Anestesia, o sujeito tem um bloqueio das sensações dolorosas, principalmente, tá? Mas pode acontecer às vezes porque o que é uma anestesia? É uma droga que deprime a atividade cerebral, uma droga que relaxa os músculos, porque não pode abrir uma barriga com a musculatura contraída, no tórax, certo? Então, pode acontecer bizarramente às vezes de fazer o bloqueio neuromuscular, nós estarmos lá paralisados e o efeito anestésico não está perfeito. E depois há uma referência, não, eu senti algumas coisas durante a cirurgia. Mas hoje é um pouco difícil, porque são tantas drogas que se dão durante uma anestesia, né, que o sujeito, para não ter uma amnésia ali, é muito difícil. E o logo é que o sujeito não mexe, mas o pensamento, o cérebro dele está funcionando. A autoconsciência trabalha com a consciência de si mesmo e consciência do outro. A consciência da outra pessoa sempre é no sentido da autorreferência. Nós sempre pensamos na outra pessoa. Sobre em relação ao conteúdo, existe uma graduação? Eu acho que sempre a gente fala de errado. Existe uma graduação. Eu vou falar dos estados alterados, porque a gente, para falarmos de consciência, nós temos que falar dos estados alterados de consciência, que é de onde deriva o conhecimento que nos permite conhecer a consciência. Mas tem gradação. Mesmo coma, tem um coma mais superficializado, tem um coma profundo. Tem um coma que ainda tem algum grau de resposta, quando faz um estímulo doloroso, vigoroso, na região cefálica, que é muito dolorosa. Pode ter algum grau de resposta, pode ter descerebração, pode ter decodificação, pode ter respostas. Então, tem uma gradação, mesmo no coma, de intensidade. Eu vou comentar rapidamente. Tem a autopercepção. Os homens e os animais, eles têm um reconhecimento pessoal. Então, os macacos se reconhecem na frente dos espelhos, macacos, golfinhos e o bebê depois dos 18 meses. Perdão, você é pediatra? Pediatra. Tá. Então, depois dos 18 meses, você põe o espelho na frente da criança, tá? Ela olha e fala, meu Deus, sou eu? Tá? Então, tem o aspecto do automonitoramento da consciência. Tá? Nós analisamos o passado, planejamos o futuro e o instante atual e o imediatamente após. Tá certo? Não posso entrar aqui agora porque aquele carro vai me acertar. Certo? Eu tenho que diminuir a velocidade. Então, nós temos tanto atividades de planejamento prolongadas quanto mais ou menos instantâneas. O reconhecimento do próprio corpo, a questão do espelho, como eu citei, e a consciência da consciência. Olha, eu falei só meia verdade, porque eu não podia falar tudo aqui, senão ia ser um problemão. Não ia dar certo, ia ser pior.
É preferível eu falar só a metade, a meia verdade, do que eu falar tudo que devia dizer, senão vai ter problema. A consciência da consciência. Você tropeçou ali naquele ponto. Esse aspecto do autoconhecimento diz, não, eu sou uma pessoa justa. Tá? Ou o contrário. O tempo mental de passar aqui, olha, meu Deus do céu, essa aula, meu Deus, parece que foi uma eternidade, Nossa Senhora, tá? E quando você deu uma saída, encontrou com uma pessoa que você queria encontrar, tá certo? Correu tudo bem, rolou tudo que você esperava, tá certo? Você fala, nossa, mas como passou rápido o tempo? Podia ter mais tempo, né? Só, mas tá pouco. Essa talvez seja uma característica que não tem correspondente nos animais. Não há como explorar esse aspecto dos animais. A primeira vez que Berger, em 1929, fez o primeiro eletroencefalograma. E muita gente na época disse, não, eu descobri os pensamentos, as ondas cerebrais, e ele escreveu já de cara os 4 padrões, alfa, beta, teta e delta, que dependem da frequência das ondas. Tá? Então, quando nós estamos acordados de olhos abertos, o ritmo beta, 13 Hz, rápido. Se fechamos os olhos, começa o ritmo alfa, que basta o fechamento ocular. E essas ondas que são mais lentas, que ocorrem em cefalopatia, encefalite, em vários estados comatose. Então, eu vou dividir didaticamente 3 estados de consciência. Um é a vigília, o sono de ondas lentas e o sono REM. Então, esses estados, eles dependem de uma região do cérebro. Qual é essa região? É o cerebelo? É o hemisfério cerebral? É o tronco cerebral? Então, vamos considerar esse. Eu vou pedir desculpa porque algumas eu não consegui usar o arquivo original da aula com as imagens, com uma conversão dos arquivos de um sistema para outro, mas a vigília, o sono de ondas lentas e o sono REM iniciam no tronco encefálico. Então nós temos uma rede aqui no tronco cerebral, um retículo chamado de formação reticular. Esse azul é o quarto ventrículo, o líquido vem aqui pelo aqueduto cerebral, dentro do mesencéfalo, chega no quarto ventrículo e daqui ele sai, deixa de circular no interior do cérebro e vai circular na superfície. O tronco cerebral é formado por... Bom, o Dr. Wilton é docente do segundo ano? Saiu, né? É uma pena. Então, ele fala MPB. Wilton, chega a ser irritante essa sua expressão. Tá certo? Mas, então nós temos o mesencéfalo, a ponte, que é essa bola, e o bulbo, que é a transição entre o tronco cerebral e a medula espinhal. E dentro do tronco cerebral nós temos a formação reticular. A região superior da formação reticular, que é da metade da ponte para cima, e o mesencéfalo, formam o sistema reticular ativador ascendente. E esse sistema reticular ativador ascendente... Acabou? Nossa Senhora. Foi mal. Então,
o sistema reticular ascendente, ele vai se conectar com várias regiões cerebrais, com o córtex cerebral inteiro, ativar o córtex cerebral, que é onde ocorre o pensamento e a própria consciência em si, majoritariamente ocorre no córtex cerebral. Nós sabemos que a dor, quando chega o estímulo no talo, já temos consciência do seguinte: algo ruim está me acontecendo. Então, a dor, algumas funções do sistema, a percepção dolorosa, por exemplo, ela é percebida antes do córtex cerebral. Então, vai para o hipotálamo algumas conexões, vai para o lobo temporal, frontal, em todas as regiões encefálicas. E aí nós temos o sistema, a vigília, ela depende do tronco encefálico superior e do hipotálamo. Tem estudos de secção e de estimulação. A secção do bulbo mantém a vigília e mantém o despertar. Se você conseguir manter o sujeito respirando, entubado, tá? Ele vai manter, vai ter ciclo sono-vigília, vai dormir e vai acordar em períodos regulares. Já a secção do mesencéfalo, leva a um estado de sono. O sujeito fica geralmente no estado 3 e 4 do sono de ondas lentas, do sono não REM. E a estimulação do mesencéfalo no animal coloca um eletrodo, deixa o animal dormir. Quando estimulamos o mesencéfalo, ele ativa o eletroencefalograma e acorda. Nós temos um estágio 1, 2, 3 e 4 do sono. E esses, então, rapidamente, quando nós fechamos os olhos, começa o estágio 1 do sono, o sono de ondas lentas. Então começa uma lentificação. O estágio 2, uma lentificação maior das ondas. O estágio 3, uma maior lentificação, e aparecem os fusos do sono. Então, são ondas características do sono. Então, quando está fazendo o eletroencefalograma da criança, ela dormiu. Você vê no traçado que está acontecendo os fusos do sono. Bom, a fase 3 e 4 tem um relaxamento muscular, redução da frequência cardíaca respiratória muito importante, assemelhando o eletroencefalograma muito ao coma, chega próximo, é uma grande, enorme identificação do traçado. Bom, nesse estágio 3 e 4 ocorrem fenômenos chamados parassonias. Então, aqueles que falam durante o sono, nesse estado. Os que levantam, sonâmbulos, levanta, anda, também é nesse estágio que ocorre o problema. E em seguida, nós entramos no sono REM, que é um sono de ondas rapidíssimas, muito semelhante à vigília. É idêntico à vigília. Entretanto, é muito difícil que o sujeito acordar nessa hora, paradoxalmente. Por isso ele é chamado de sono paradoxal. Então, o sono REM, que ocorre depois do estágio 4, é caracterizado por ondas muito rápidas e uma dificuldade grande de acordar e movimentos. Se você observar, fica do lado de alguém que está dormindo, os que nunca viram, e olha para os olhos. Mas no final da noite, do meio para o fim da noite, certo? Você vai ver uns movimentos debaixo da pálpebra dos olhos rápido, certo? Esses são rapid eye movement. Então, o que ocorre no sono REM? Que é bom, vocês gostam. Lá no fim da manhã, a hora que você está naquele, experimentando essa sensação, toca o despertador, o sonho, certo? Então nós sonhamos no sono REM. Tá? O sono REM é importante para a memorização. Aqueles que têm uma dificuldade de sono REM também têm queixa muito de amnésia no dia seguinte.
os medicamentos que apoiam o sono REM, como os tranquilizantes, benzodiazepínicos, essas coisas todas, tá certo? Eliminam os sonhos. Tá? E tem pessoas que chegam para mim e dizem: olha, eu não sonho. Qual o meu problema? Tá? As pessoas já encontraram sonhos maravilhosos, sonhos eróticos, sonhos felizes, tá certo? Então, eu preciso sonhar. Eu nunca sonhei. Não. Depende a lembrança do sonho, do momento que se acorda. Quando se acorda nesses estágios aqui, nossa Senhora. Certo. Quando se acorda nos estágios iniciais, não se lembra, porque o estágio 1, 2, 3, 4 e o sono REM dura 90 minutos, 1h30. Nós temos cerca de 4 a 5 toda noite. Você entendeu? No início da noite, 1, 2, 3, 4 é longo e o sono REM é curtinho. No fim da manhã, da madrugada, o sono REM é longo, 70 minutos, e o sono de ondas lentas é curto. Então nós sonhamos aqueles sonhos prolongados durante a madrugada. Não é? Alguns falam assim: não, eu acordo, estava tão bom que eu voltei a sonhar a mesma coisa. Tá? Engatilhei o mesmo sonho. Tá? Então, vamos tentar entender um pouco. Tá? Realmente não houve uma informação para arquivo, mas perfeito. Então, aqui o córtex, aqui tálamo cortical. Então, vamos considerar aqui o córtex cerebral. Aqui as projeções tálamo-corticais, que saem do tálamo, vão para o córtex. Então, aqui o sono de ondas lentas, aqui o sono REM, que é o de ondas rápidas e onde sonhamos. Né? Então, o sono de ondas lentas é caracterizado por um conjunto de ondas rítmicas. Elas ocorrem, desaparecem, ocorrem, desaparecem. A mesma coisa, então, ocorre no sistema todo esse padrão de ondas. Quando chega no sono REM e na vigília, as ondas são rápidas e aceleradas, de alta frequência. Do ponto de vista neurofisiológico, parece que isso é que diferencia um do outro, usando eletrodos nessas regiões. Se nós introduzirmos acetilcolina, noradrenalina e outros neurotransmissores num fragmento do encéfalo, do córtex, nós produzimos o mesmo padrão de ondas que é produzido durante a vigília e o sono REM. Então, todos os estudos mostraram que a acetilcolina é fundamental para o sono REM. Então, há uma diminuição da condutância ao potássio e, portanto, não hiperpolariza. Aqui tem uma setinha dizendo que diminuiu a condutância do potássio. Não hiperpolariza e, portanto, tem várias ondas. Aqui tem tantas ondas que elas estão juntinhas. Tá? Bom, resumindo, os núcleos polinérgicos no tronco cerebral, os núcleos noradrenérgicos, o principal é o globo cerúleus, as projeções estaminérgicas e proretinérgicas do hipotálamo, dopamina e serotonina no tronco cerebral, os núcleos intralaminares do tálamo são as estruturas que influenciam o sono e a vigília. Bom, essas estruturas
neurofisiológicas não só são responsáveis pelo sono e pela vigília, pelo sono de ondas lentas, sono REM e pela vigília, mas também influencia em vários aspectos do comportamento humano. Então, o sono REM, ele é colinérgico. A noradrenalina e serotonina são menos importantes. Aqueles estudos de vigília prolongada, por exemplo, soldados que foram para o Iraque. Tá? Eu encontrei, Atlanta é um lugar que tem muito soldado em trânsito. Você passa em Atlanta, você vê aquele monte de soldado, aí os americanos batem palmas para eles chegando. Entendeu? Então, eu estava esperando um voo uma vez e conversei com um soldado. Aí, qual a sua idade? Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Não, eu tenho 20 anos. Não, eu fiquei 2 anos, mas eu tive um problema e tive que voltar agora. Eu ficava numa como é que chama aquele lugar que o soldado fica em cima? Uma guarita. E eu tinha um ângulo de 120 graus. Qualquer coisa que aparecesse ali eu tinha que atirar. Aí o sujeito atirou muitas vezes ali em cima. E chegou uma hora que bateu um negócio ruim dele. Não estou em condições mais, não tenho condição. Então, ele me explicou o seguinte: eu já fiquei 2, 3 dias direto, sem dormir. Então os estudos derivam daí. Né? Tem 2 substâncias que são usadas, eles tomam, né? E eu disse, bom, e drogas, como é que é? Álcool não rola, e álcool dá problema. Mas a gente pega as frutas, coloca num barril fechado, deixa aquilo lá uns 30 dias e depois sai fermentado um líquido, uma bebida alcoólica, mas que é um negócio horrível. Aquilo ali parece intragável, mas se não tinha nada, vai lá, essa parada aqui mesmo. Então, a vigília prolongada, que são esses estudos, eleva a adenosina e a adenosina inibe a transmissão colinérgica que produz o sono REM. Então parece que é assim que se controla o problema. Os núcleos colinérgicos estão ligados à precisão de resposta, os noradrenérgicos à atenção seletiva, os dopaminérgicos à velocidade de resposta, e os serotoninérgicos contêm respostas impulsivas. Então, do ponto de vista de estudos comportamentais, parece que essas são as evidências. A explosividade estaria relacionada à serotonina. Bom, o sistema reticular ativador ascendente tem algumas particularidades. O ciclo sono-vigília, por que nós dormimos e acordamos todo dia? O hipotálamo é que controla o ciclo sono-vigília. Essa região do hipotálamo, o núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Tem nessa região alguns genes específicos, chamados clock genes, que determinam essa periodicidade ao longo de 24 horas. Várias alterações ocorrem no organismo humano em função desses genes. Concentração de eletrólitos, a liberação de hormônios. Você se lembra que a CTH é liberada lá por umas 4 da manhã, 4h30, 5 horas, vai aumentando o cortisol, 8 horas o cortisol está alto. Aumenta a glicose, aumenta a transformação de proteína em glicose, libera lipídios para o consumo, então nos prepara para o dia. Esses ritmos circadianos estão ligados, aparentemente, em última instância, a esses genes. Os locais onde estão os núcleos colinérgicos são estes. Tá? O sono de ondas lentas está relacionado a uma inativação colinérgica e de outros neurotransmissores, e a vigília e o sono REM a uma ativação da atividade colinérgica. Os usos do sono ocorrem a partir do estágio 2 do sono,
e está ligado à liberação de GABA pelos núcleos reticulares do tálamo, nas projeções tálamo-corticais. Bom, como é que nós estudamos o metabolismo do cérebro para dizer que ele está mais ou menos ativo? Nós temos a tomografia por emissão de pósitron. Ela avalia o metabolismo. Nós temos a tomografia normal, a ressonância magnética, que analisa a anatomia, a estrutura. Está lá o hemisfério cerebral esquerdo, direito, o tálamo, o hipotálamo, os núcleos da base, o tronco encefálico, o cerebelo, os vasos, tudo está visível. Mas nós não sabemos se está funcionando bem ou se não está funcionando bem. Então, utiliza uma glicose marcada. Aplica-se uma glicose marcada e aplicam-se outros radiofármacos atualmente que permitem avaliar se, como os neurônios consomem só glicose, o uso de glicose marcada permite avaliar se está usando muito ou se está usando pouco. Tem um equipamento chamado gamma-câmera que roda em volta da cabeça e capta os sinais do uso de glicose marcada pelo cérebro. Bom, então esse é o PET em meia lição. Tá? Então, o sono de ondas lentas tem uma redução global do consumo de glicose e a vigília e o sono REM aumentam o consumo de glicose encefálica. Durante o sono REM também tem elevação do consumo de glicose em regiões específicas do encéfalo. Quando fazem testes auditivos entediantes, é o nome dos testes. Deve ser. Eu não conheço, eu nunca apliquei essa bateria de testes, nunca participei de nenhum estudo aplicando essa bateria de testes. Então, há uma redução da ativação de regiões encefálicas percebidas pelo PET, com a aplicação desses testes. Os anestésicos, tipo Propofol, causam uma depressão seletiva do consumo de glicose no tálamo. Então, é curioso que um anestésico, o tálamo é a região de integração sensitiva mais importante. Todas as modalidades sensitivas passam pelo tálamo, superficiais e profundas. Então, dor, tato, temperatura e as profundas, vibração, percepção, pressão, tá certo? Passam pelo tálamo. Então, o anestésico nada mais óbvio ou nada mais perceptível do que atuar no tálamo. Bom, o fluxo sanguíneo tem vários estudos, mas eu resumo desse jeito para vocês. 0. Tem alguns colegas que fazem, até aqui na cidade, quando eles me escutam falar isso, eles querem me enforcar. Mas não tem valor mesmo. Então, o estudo de fluxo sanguíneo ele tem uma importância que eu vou falar, vou mostrar agora, que é um diagnóstico morte-encefálica. Do ângulo da mandíbula para cima não tem fluxo sanguíneo, isso é morte encefálica, indiscutivelmente. Bom, algumas áreas funcionais ligadas à consciência são importantes. Tá certo? Tem a área de disparo motor frontal. Tá certo? Quando nós planejamos o movimento, tá certo? Não, eu vou tocar. Tem algum pianista aqui? Piano? Boa, boa. Como é teu nome? Rafael. Boa. Então, eu vou tocar. Qual a sua preferida? Fala aí. Não. Fala aí uma preferida pra gente. Vai acabar. Tá? Então, quando você fala, eu vou tocar tal coisa, o sistema motor
preparado para executar aquele grupo de movimentos para você tirar as notas adequadas. Certo? O atleta que vai fazer um salto de altura, um salto com vara, né? Ele vai e... Então, não é na hora de passar por cima da vara, tá certo? O movimento já está todo planejado. Então, nós temos um grupo que primeiro, antes do movimento ocorrer, ele dispara, tá certo? Então, é uma área de disparo motor precoce, que está na região frontal. A região visual, nós consideramos de V1 a V5. A área V1 aparentemente não tem consciência do que se está vendo. É uma área só de recepção do estímulo, que é o suco calcarino ali na região occipital. E tem áreas que são ligadas à atenção em faces e lugares que ativa outras regiões. Bom, com relação ao conteúdo da consciência, tem muita religião e muita filosofia em parte dos aspectos, tá? E menos ciência. Mas os aspectos que eu considero relevante é que essa região, perdão que eu coloquei dessa maneira, mas a área fusiforme de faces, que fica na região temporo-occipital. Tem um giro que começa na região temporal e vai em direção ao occipital, tá certo? Então, nessa região, nós reconhecemos faces. Então, algumas pessoas que têm lesão dessa região não reconhecem pela visão. Mesmo conhecendo a pessoa, já não consegue reconhecer mais. Mas quando fala, ele reconhece, pela linguagem ele reconhece, porque a área da linguagem não foi lesionada. Tem a região chamada parahipocampal. Nós temos o hipocampo lá na linha média, no temporal lá dentro, e o giro parahipocampal aqui mais fora, aqui na lateral do temporal. Então, reconhecimento de lugares. É nessa região. Pode ter uma disfunção, né? Um problema de você chegar num lugar e ter uma sensação de estranheza, ou de não reconhecer. Então, lesões nessa região dificultam o reconhecimento de regiões e dificultam a orientação espacial. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, um com encefalite, uma sequela de uma encefalite, 33 anos, uma família brilhante, perfeita, com encefalite herpética com lesão fronto-basal e temporal e lateral. E uma carreira brilhante, teve esse problema, você olha para ele bem vestido, os olhos claros, alto, forte, e é uma mente praticamente sem conteúdo. Então, ele consegue ir até o trabalho, ele usa 2 GPS, porque a formação original é chefe de uma área de tecnologia de informação de uma maior banca aqui da cidade, e por causa disso ele não entregou, e eu estou tentando. Ele fala desse jeito para mim, eu estou tentando, certo? Mas houve uma lesão nessa região e ele não consegue se deslocar. Como já se passaram 3 anos, houve uma piora e tal, uma dificuldade grande, eu disse para a família que não pode, porque não é seguro, não pode dirigir. Então, essa região reconhece locais, tem algumas funções de cegueira, quando muda as escalas, nós não percebemos, quando
coloca uma segunda informação no campo da consciência e nos pede uma informação que nós não conseguimos identificar pela visão. Existe um mapa do córtex visual que corresponde à retina. As áreas da visão, as áreas visuais occipitais, respondem à forma, cor, profundidade e movimento de V2 a V5. Então essas são regiões que eu considero relevantes. E aí, não, mas foi inconsciente. Foi inconsciente. Ele fez de forma inconsciente. As grandes discussões. Uma pergunta mais sobre os slides anteriores. Você falou do sono REM e tinha uma parte que falava que diminuía o consumo de glicose na área pré-frontal, na área do sistema límbico e do giro, que diminuía o consumo de glicose na área pré-frontal, na área límbica e na área do giro, eu não lembro agora. E por que nessas áreas específicas essa redução do consumo de glicose durante o sono REM? E durante os outros estágios, há também essa redução e por quê? Não, eu não tenho uma resposta, mas nós sabemos que a região temporal ela é muito ligada à memória. O hipocampo está na região temporal, é a região mais importante, a sede da memória de curta duração é o hipocampo. O temporal tem uma função majoritária na memória. A memória se processa muito durante o sono. Nós consolidamos a memória aparentemente durante o sono. O frontal é uma base de armazenamento, é um HD, você entendeu? Então, talvez por isso que nós tenhamos predomínio em regiões específicas durante o sono do metabolismo, durante o sono REM. Então, essa ocorrência de processo cognitivo sem experiência consciente da informação é um grande questionamento. Tá? A memória é um exemplo disso, é um processo inconsciente que ocorre durante o sono. Então, tem alguns grandes questionamentos aí. Bom, as patologias ligadas à consciência. Eu peço desculpa porque eu não consegui usar o arquivo original com algumas imagens que eu queria apresentar e discutir. Mas, então, as patologias da consciência, os estados alterados de consciência. Tá? Nós temos uma classificação de alterações da consciência ligados à duração. Então, a síncope é uma perda dos sentidos rápida, com palidez, sudorese, extremidades frias e fica mole, é hipotônico, cai mole, não cai duro como uma crise convulsiva. Certo? A crise epiléptica também é uma perda rápida da consciência, geralmente de 5 a 10 minutos, e depois pode vir que nós chamamos de estado pós-ictal, que é uma confusão mental. Certo? Alguns têm uma confusão mental por horas depois da crise. As crises temporais têm uma confusão mental longa e as crises frontais recuperam de imediato. Então, a crise frontal, o pulo do gato é que o sujeito tem a perda dos sentidos, se debate e quando volta à consciência, volta a si, ele já sabe, passei mal e tal, machuquei, tal, não sei o quê, tá certo? Muitos desses recebem diagnóstico de conversivos. Então, muitos que têm epilepsia frontal, eu já dei diagnóstico de quadros muito curiosos frontais que tinham diagnóstico de conversão estéril. E sofre muito. O que é conversão estéril? O que é conversão estéril? Né? É uma simulação. Tá certo? Negligent. Então, nós temos, tá? E dentro da epilepsia, dentro das crises que os epilépticos têm, às vezes eles têm crises conversivas também, simulatórias.
Porque tanto ter crise, você entendeu? Teve crise na infância, na escola, os colegas, nossa, o que é isso, o que é aquilo, tal. Tem crise na frente do namorado, da namorada, tá certo? Tem crise nos lugares públicos, alguns não conseguem lidar bem com o problema, você entendeu? Outros lidam muito bem. Eu tenho alguns clientes que eu gosto de vê-los, tá certo? Os colegas da universidade, que todos sabem que eles têm crise, tá certo? Então, vou passar mal, então vem uns 2 ou 3 e ajuda ele, não, tal, senta, tá certo? E ele não tem um acidente. Tá? Mas também, de vez em quando, para de tomar o remédio, ele, 4 anos e meio sem crise, aí marcou, entrou em contato com tive crise. Um colega dele, que é meu paciente por outra coisa, por esclerose, tem esclerose múltipla, os dois são amigos, me ligou no meio da noite e disse, olha, ele acabou de ter uma crise. Eu disse, bom, machucou? Não machucou, tal, não sei o quê. Falei, deixa aí, depois eu vou ver o que é. Aí ele veio e contou, não, realmente eu esqueci, tinha 3 dias que eu não tomava remédio. Então descuidou. Tá? Então, essas são crises rápidas, a síncope e a crise epilética, o coma pode ser transitório, tá certo? Teve um trauma de crânio, tá? E ficou inconsciente por 24 horas, 48 horas, isso é importante, ou ficou inconsciente por 1 hora, por meia hora. Então, nós podemos classificar pela duração. As causas, pode ser uma isquemia, uma parada cardiorrespiratória com fritou o cérebro, está aí no trânsito, mete a fuça no chão, bate o carro, a motocicleta, tá? E chega com a cabeça quebrada. E coma. A epilepsia, às vezes as crises são intensas e recorrentes por mais de 30 minutos, caracterizando o estado de igual epilético. Drogas. Criança muito vulnerável. Qualquer remédio a criança toma, o adulto ele toma, ele tem sangramento, ele tem vários efeitos colaterais e tal, tá certo? Mas nem sempre tem um rebaixamento do nível de consciência. A criança, qualquer remédio que eles tomam, chapa, tá certo? Os pais trazem a moleque lá chapado. E as drogas de abuso. Sedativos, Propofol, Michael Jackson, metabólicas. O que é causa metabólica? Como metabólico é este? Então, os idosos, cai o sódio do sangue, tomando diurético para insuficiência cardíaca, hipertensão, diminui a osmolaridade, o cérebro incha, eles apagam. Chegam chapados, tá certo? Comatosos. Hipoglicemia, boa, excelente. Tá? Chega com hipoglicemia, nós fazemos 8 ampolas de glicose a 50%. E muitos ressuscitam ali, tá certo? Nas nossas barbas, depois de horas e horas desacordados. Né? Bom, uma encefalite aguda, uma infecção, às vezes uma infecção grave, viral, por vírus da dengue, por vírus zika, por doença de Chagas, por vírus herpes, por argovírus. Vai pescar, vai para o litoral, vai para a beira de rios, a arbovirose roda muito por aí. E vários outros agentes. Meningite bacteriana, encefalite bacteriana. Inflamação, uma doença chamada encefalomielite aguda disseminada. Toma uma vacina ou tem uma infecção por dengue, daí 1 semana, várias lesões, quando o organismo reage contra a vacina ou contra o agente infeccioso, um pedacinho daquele agente infeccioso parece lá com a mielina cerebral. A resposta é contra o agente, contra a vacina e contra o inseto. Tá? Então, doenças inflamatórias cerebrais. Tá?
O lúpus eritematoso sistêmico, um tipo de reumatismo, inflama o cérebro às vezes, dá cerebrite, coma. Doenças estruturais, um tumor, uma degeneração, e tem também aqueles que simulam coma, que está lá chapadão, chapadinha, tá? E você nem, tá certo? Preocupadíssimo, faz tomografia, ressonância, líquora, eletro, o exame neurológico não bate. Não, está comatoso, mas tem um elemento no exame neurológico aqui. Quando nós estimulamos, fizemos um estímulo doloroso, teve uma resposta aqui. Tem um negócio, eu estou cheirando aqui, porque praticamente dificílimo alguém me passar a perna. Você entendeu? Dificílimo alguém me passar a perna. Então, também pode ser simular o coma, né? Porque a mente é louca, né? Parte das vezes, certo? Então, eu tive uma paciente nos anos 90, eu era residente no HC da Unicamp. Em 92, tinha uma paciente que paralisou as duas pernas. Bexiga neurogênica, bexigoma, 2.000 ml de urina, se você deixasse. Não fazia xixi. Não sentia daqui para baixo. Mas não batia o exame neurológico, ressonância, tomografia, potenciais evocados, pô, está tudo normal, não tem nada. O que essa paciente tem? Vamos os nossos irmãos psiquiatras. Socorro aqui pra gente, dá uma ajuda aí. Fui uma sexta de manhã com a paciente na reunião da psiquiatria. Aquele vidro, todo mundo aqui, um auditóriozinho, o paciente com o psiquiatra lá. Um dos psiquiatras da Unicamp faz hipnose. Paulo Dalgalanto, grande amigo. Aí, Paulo, ela era sugestionável, ele achou que ela fosse passível de hipnose, fez uma hipnose e ela andou uns 4 metros e aí estava feito o diagnóstico. Sentou na cadeira, fomos, depois ela parou de andar, mas a gente mandou para casa, mandou fazer o tratamento psiquiátrico. Então pode também simular o coma, pode, tem doidura de todo lugar. Tá? Quais são as características? Então, outra forma de classificar, aquela classificação era pela causa, aqui pelas características clínicas. Pode ser coma, estado vegetativo persistente, mutismo, estado minimamente consciente, lock-in ou síndrome do cativeiro, que ficou ruim aqui, morte encefálica. Bom, como nós caracterizamos o coma? Olhos fechados, inconsciência, ausência de ciclo sono-vigília. Quando você faz um eletro, sempre nós fazemos um eletroencefalograma. Não tem ciclo sono-vigília. A responsividade moderada profunda, vocês perguntaram. Pode ter algum grau de resposta, certo? Ainda. Né? Redução do metabolismo quando faz o PET. Lesões do tronco encefálico, do diencéfalo ou dos 2 hemisférios cerebrais, leva bom. A duração de 4 semanas. Tá? E ele geralmente é um estado transicional. Então, não tem coma. Olha, 12 anos em coma, Jornal Nacional, e acordou. Olha que coisa mais sensacional na face da Terra. Tá certo? Nunca existiu. Eu fui falar uma coisa na imprensa, uns 3, 4, 5 anos atrás, e o Alexandre Garcia, eu falei exatamente isso. A imprensa precisa fazer, explicar, né, esse aspecto, é um conceito. A imprensa não pode se apropriar do conceito de coma e fazer dele o que quer. Certo? Então, 4 semanas. Depois de 4 semanas, o sujeito ou vai ficar em lock-in, ou vai ficar com uma demência severa, tá certo? Ou vai ficar, vai chegar num outro estado de consciência entre a vigília e o coma. Tá? Não confundir com o cativeiro, o síndrome do cativeiro, que é o lock-in, que não mexe nada, tem os movimentos dos olhos, mas a mente está inteira lá dentro. Tá? Então, que é uma situação bastante crítica.
Sempre nós temos que dar esse diagnóstico, porque imagina eu, você, qualquer um de nós, com a mente funcionando e sem, e as pessoas nos considerando incômodas, falando os maiores absurdos na nossa orelha. Como a lesão é abaixo dos núcleos vestibulares da audição, você ouve e compreende. Bom, então, morte encefálica. Perdeu irreversivelmente todas as funções do tronco cerebral. Então, lembra o tronco cerebral, o mesencéfalo ponticular, saem nervos cranianos de cada segmento. Então, nós fazemos os testes de todos os nervos cranianos. Então, primeiro encostamos uma gaze na córnea, para ver se pisca, córnea palpebral, certo? Rodamos a cabeça de um lado para o outro. Quando nós rodamos a cabeça, o olho fica para onde ele estava olhando, que é uma reação do animal. Se o animal escorregar, o predador continua no campo de visão dele, e a presa também, tá certo? Então é uma resposta em toda a escala zoológica, tá certo? Na morte encefálica, mexe, o olho acompanha, olhos de boneca, tá certo? Então, olhos de boneca, você testa, injeta água fria no ouvido, estimula o labirinto, estimula o oitavo par. O olho teria que virar na água fria, você inativa o labirinto de cá, predomina do outro lado, você olha para cá. Quando os pais pegam quem já teve filhos, né, toca o cotonete lá na orelha, peraí, deixa eu limpar aqui, moleque, peraí, fica quieto aí. A hora que você toca o cotonete, ele faz assim, né, pro lado assim, tá certo? Então, você vai fazendo as provas, tá? E por fim, lá embaixo no bulbo, o controle da respiração. Aí você faz oxigena, deixa o oxigênio a 100% no respirador, aí ele faz hiperóxia, vai para 300 APO2 e depois você tira o tubo, desconecta do respirador, ele está com hiperóxia, você põe o catéter dentro do tubo, fica 10 minutos olhando para o tronco dele, para ver se ele tem um movimento respiratório. Tem movimentos, aí tem os detalhes, que vai, no final da prova da apneia, vai ter uns movimentos, batimento da aorta, batimento da precordial, mas isso não é movimento respiratório. Uma doutora da UTI do Hospital de Base, não, ele respirou. Eu vou fazer a prova da apneia de novo. Mas o seguinte, você vai fazer comigo. Vamos lá que eu vou te ensinar como é que faz. Nós não podemos ter esse tipo de dúvida. Você entendeu? Vamos lá, eu estou aqui para ensinar. Vamos refazer esse negócio. Certo? E aí, já vi muita gente respirar. Criança, com 6, 7 minutos geralmente, tá certo? Examinei uma criancinha agora no início do ano, e no meio da prova a respiração é um suspiro. Não deixa dúvida. Então o protocolo precisa de 2 médicos examinarem, com 6 horas de diferença entre um e outro. Tá? Um deles tem que ser neurologista, um exame complementar para demonstrar que não tem fluxo, pode ser o dopplerangiografia, a cintilografia, ou que não tem atividade elétrica, que é o eletroencefalograma isoelétrico. Após concluído, ou vai para doação, ou você desliga o respirador. Você está autorizado a desligar. Há enormes discussões sobre isso. Bom, aí tem prazos diferentes. Eu estou me referindo ao adulto, não vou colocar os critérios, mas a criança, né, de 6 meses a 2 anos, tá, 24 horas, e por aí vai, tem critérios. Quanto mais novinho, tá, abaixo de 6 meses não dá para fazer diagnóstico morto-encefálico. Tá? Mas aí, quanto menorzinho, mais tempo tem que esperar, e mais remoto,
deve ter um diagnóstico. Essa questão do desligamento do respirador é uma discussão, mesmo as famílias e os médicos, tá certo? Mas é assim que está proposto no Conselho Federal de Medicina, é assim que a portaria, a resolução fala. Tá? E não tem como sustentar por muito tempo, porque nós temos outras pessoas que precisam do leito, muitas vezes. Bom, o estado vegetativo persistente está acordado, mas não tem consciência, dorme e acorda, desperta a dor, não tem percepção, não tem resposta voluntária, não se comunica, não faz gesto. A recuperação é possível em jovens, especialmente os que tiveram trauma, muitos saem do estado vegetativo persistente meses e meses depois. Ele é chamado de persistente depois de um mês e é permanente se for uma condição sabidamente irreversível. Geralmente tem lesão cortical difusa, com necrose cortical laminar, lesão difusa da substância branca e necrose talâmica. O estado minimamente consciente é uma alteração severa da consciência, mas tem inquestionável resposta de consciência de si ou do meio. Então, um paciente meu que tinha uma lesão, uma doença inflamatória, chamada sarcoidose, que lesiona o cérebro, uma lesão no tronco cerebral. Foi para uma biópsia, teve uma complicação no momento da cirurgia, da anestesia. Ficou, ele que andava assim, segurando dos dois lados, zerou, e aí paralisou daqui para baixo, e aí paralisou a face também. Tinham alguns movimentos oculares. E a questão era o seguinte: a equipe toda passando a visita no hospital de base, todos os residentes, todo mundo, ele entende ou não entende? E ele foi meu paciente por muitos anos. Mais ou menos dessa altura, ruivo, e era muito namorador. Tinha não sei quantas namoradas, você entendeu? Com 27 anos, já tinha uma beca de filho e tal, era um cidadão bem ativo. Né? E aí, não, ele não está entendendo. Aí eu e uma colega que é aposentada hoje, ela, então, ele está entendendo. Ela, não, eu não tenho, não consigo ver se ele responde ou não responde. Bom, eu fazia uma piada com ele, e aí eu fiz essa piada lá na frente de todo mundo, eu falei para ele. E ele fez nessa hora assim. Só assim. E aí eu disse, bom, tá terminado o teste. Ele está entendendo. Então, essas são as respostas inquestionáveis. O mutismo acinético, que é uma apatia profunda, preservação da consciência, segue com o olhar, esboço de linguagem, tenta falar qualquer coisa e é por lesão frontal medial. Então, o frontalizado, pacientes com lesões frontais, eles param na mesma posição 3 horas, 5 horas, 6 horas, se você deixar ele fica lá. Mesmo jeito, certo? Apatia e então lesões frontais, chamado mutismo acinético, mas ele ainda tem consciência. Tá? Problemas práticos no diagnóstico dos estados anormais de consciência. Tá? Uma sobrevida, geralmente a morte encefálica morre em horas, alguns dias, tá certo? Rarissimamente semanas, rarissimamente. Tá? Então, sobrevida elevada na morte encefálica. Os nossos pacientes são tão graves, quando nós damos um diagnóstico de morte encefálica, ou quando ele está no protocolo de morte encefálica, tem que ir logo e fazer logo o segundo exame, o segundo teste, porque senão eles morrem. É raro essa situação. Trauma de crânio, e o derrame e o diabo. Então, problemas práticos. Erro no diagnóstico de estado vegetativo persistente. Tá? Que é isso que eu disse. Tem conteúdo ou não tem conteúdo? Está entendendo ou não está entendendo?
certo? Pera lá, só eu pulei o lock-in, perdão. Então, o lock-in é uma lesão na ponte que os núcleos oculomotores estão no mesencéfalo e na ponte, e ela num local específico, nós sabemos qual é. Aí ele tem movimentos, alguns movimentos verticais, e você combina com ele sim ou não, tá? e acaba estabelecendo comunicação. Mas a mente está plenamente preservada e zero de movimento e também de sensibilidade, geralmente. Doenças neuromusculares como a esclerose lateral amiotrófica paralisa todos os músculos, o último é o olho, e aí eles também entram no estado de lock-in no final. A consciência permanece normal? Consciência permanece completamente normal na esclerose lateral amiotrófica. É quanto o negócio? Mas em outras doenças desmielinizantes, isso acontece? Doenças desmielinizantes, não. Não. Eu trabalho com doença desmielinizante, inclusive. Meu doutorado é em doença desmielinizante. Então, a esclerose lateral amiotrófica é talvez o maior desafio ético e terapêutico da neurologia, porque desde 1869, descrita por Charcot, até hoje nós não temos um tratamento para essa doença. Surgiu uma luz agora no Congresso Americano de Neurologia em Vancouver. Cada 10 anos o Congresso Americano no Canadá, foi em Vancouver esse ano, no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. 2 drogas associadas e um novo mecanismo que abriu pelo menos uma luz lá no fim do túnel. Você entendeu? Nossa Senhora. Recuperação do diagnóstico. Tá. E pacientes que receberam o diagnóstico esse último ano nos coroou com 2 enormes questionamentos ao diagnóstico de morte encefálica. Um grande impacto sobre o diagnóstico. Uma gestante no Canadá, em morte encefálica, que foi mantida com todos os cuidados até o final, até tirar a criança e aí desligar os equipamentos. Aí foi uma mobilização enorme da sociedade. Houve uma grande mobilização. Espera aí, o que é isso? Como que uma pessoa pode gerar uma criança, permitir a vida de uma criança e ela está morta? E nós desligamos os equipamentos depois. Você entendeu? E um outro caso tão impactante ou mais na Califórnia, de um paciente que foi mandado para um serviço de transplante e quando chegou lá, ele se movimentou. E aí tem um pequeno detalhe no caso dele. Ele tinha tido um derrame muito violento, todo o hemisfério foi destruído, inchou muito, comprimiu o outro lado, lesionou um pouco o outro lado, mas ele foi submetido à hipotermia. Um dos tratamentos para evitar uma lesão cerebral maior é colocar um colchão com água, um colchão frio, refrigerado, e debaixo da axila e nos locais que nós sabemos, resfriar a temperatura até 35 graus ou 34 graus, 35 graus. E, bom, esse paciente foi submetido à hipotermia, ele teve um diagnóstico de morte encefálica e quando chegou lá se movimentou. Aí foi um enorme impacto também internacional no diagnóstico de morte encefálica. A sociedade americana inteira, a sociedade europeia, a imprensa, todo mundo em cima. Então, o que ocorre? Quantas horas depois de um sujeito cair num lago gelado no norte da Europa, no Alasca, no Canadá, que ele foi retirado sem lesão no cérebro? Quanto tempo ele ficou lá embaixo da água? Fala para mim. Quantos minutos? 5 minutos.
Quem dá mais? 7. 2 horas. 3 horas. O sujeito, imerso no lago gelado, submerso, foi retirado, teve que amputar as 2 mãos, os 2 pés, por isquemia, tá certo? Mas o cérebro saiu ileso. Então, a hipotermia, nós sabemos que ela altera o mecanismo de destruição cerebral. Nós temos um mecanismo que é o metabolismo da neurotransmissão, que uma célula se comunica com a outra. Esse é e nós temos um segundo metabolismo, que é dentro da célula os processos intracelulares. Aí, o que destrói o cérebro é a neurotransmissão. Ela que produz glutamato e tal, e várias substâncias que nós sabemos, e destrói o cérebro. Certo? Então, bloqueia a neurotransmissão, bloqueia a capacidade de destruição, mas mantém o metabolismo da célula intracelular ainda em funcionamento. Então, esse caso foi muito impactante e gerou uma enorme discussão, mas o que nós aprendemos é que aqueles que são submetidos à hipotermia, esses nós temos que esperar muito mais tempo para firmar o diagnóstico de morte encefálica. Essa foi a lição desse caso. Tá? Então, a consciência, enormes discussões filosóficas, enormes discussões de ordem natureza prática e um desafio enorme para a medicina e para a neurologia. Vocês vão se deparar com isso muitas vezes ainda para frente. Obrigado.